Está no ar mais um episódio do Conversa Fiada, este programa que é leve, tranquilo, faceiro e feliz. É o programa que a gente bota a conversa em dia, tem muita conversa fiada e hoje aviso para vocês que tá tudo diferente aqui. A gente tem um entrevistado de qualidade, como sempre, mas o meu parceiro mudou. Eu sou a Amanda Munhoz e hoje, excepcionalmente, o Leandro tirou uns dias de folga, né? Que isso não é para qualquer um, né? E do meu lado, Luiz Fernando Avellini, que hoje deixa de ser meu chefe e vira meu parceiro de bancada. Tudo bem, Avellini? Tudo bem, é uma honra. Vai ser um prazer, vai ser muito bom. Como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo calmo? Foi tudo bem, né? Apesar desse pessoal da chuva aí e tal, que a gente segue aqui em Porto Alegre chovendo muito, mas no resto a gente tá tocando bem aí. Que bom. A gente tem um entrevistado hoje que tem muita história de bastidor. Ele é um dos responsáveis por uma parte fundamental de um clube importantíssimo. Depois eu vou falar sobre a vida dele, a carreira. E a gente vai bater um papo, conversar afiado. Mas antes, eu quero lembrar vocês que a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, então ativem as notificações, o sininho lá do YouTube. Tem cortes, tem todos os nossos outros entrevistados estão no YouTube, tem muita coisa legal. Tira um dia aí, uma folguinha ou 1 hora por dia, vem com a gente, que tem muita conversa legal, muita conversa de bastidor, muita conversa fiada. Nosso Instagram também, Conversa Fiada FC, nos siga lá. O meu é Amanda_Munhoz também, para quem quiser nos seguir e acompanhar. Qual é o teu Instagram, Avellini? Não, o meu não tenho. Não tem. Começamos mal. Esqueci de te avisar. Não estava no roteiro isso. E aí vamos começar agradecendo então os nossos patrocinadores. Os patrocinadores, vai ser eu que vou falar. Isso. Só um minutinho aí, que infelizmente... Vamos botar o óculos. A Moretti Souza Advogados Associados, Bar do Beto, onde a conversa fiada rola solta, 4T Construtora, construindo com competência, Opinião Produtora, porque o show não pode parar, Frederis Turismo, viaje bem, viaje Frederis, Baterias Pampa, soluções em baterias há 63 anos, Lamieco, revestimentos ecológicos, Tia Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil. Acesse tiaofertas.com.br e confira. Dona Amanda Munhoz, como diz o Leandro. E tem a Dula, né? A Dula tá com a gente. A Dula aqui do cafezinho, excelente. Chocolate quente também. Tem muita coisa boa na Dula. Faz tempo que eu não vou lá na Dula. A gente podia marcar uma reunião lá na Dula, né? Na verdade, eu nem quero a reunião, só quero ir na Dula. Não, mas é bom, a gente esteve lá ontem, eu e o Jorge. Não me convidaram? Foi meio de última hora. O Jorge tá resolvendo umas questões aí, deu uma folga, eu fui lá. Maravilha. Os nossos patrocinadores, muito obrigada por estarem com a gente, por fazerem esse podcast acontecer. E quem está com a gente hoje é Francesco Barletta, coordenador geral da categoria de base do Grêmio. Seja bem-vindo, Francesco. Posso chamar de Francesco ou prefere Barletta? Não, pode ser Francesco, não tem problema não. Seja bem-vindo ao Conversa Fiada. Obrigado pela oportunidade aí de estar aqui com vocês. É sempre uma honra, né? E um prazer tá falando de base também, né? Que a gente... Quando tem esse espaço, é bom a gente aproveitar, né? Eu falei que o nosso entrevistado comandava uma parte, uma das que eu vejo como fundamental num clube de futebol, que é a categoria de base, né? Quem não acredita na base, quem não aposta na base, eu acho que tende a fracassar no profissional. E acho que é um pouco assim, né, Francesco? A categoria de base hoje ela é fundamental pro sustento de um clube, né? Não é apenas desportivo, é também financeiro, né? Então, acabou ganhando uma importância muito grande, ainda depois do início da Lei Pelé, né? E agora, cada vez mais, tá com um espaço muito grande. Então, é sempre uma parte, como tu disse, fundamental dentro do processo. Tu tá há 20 anos, e aí tu é professor de educação física, me corrige se tiver alguma informação errada, e tá há 20 anos no Grêmio. E uma coisa que é legal em clube de futebol, eu trabalhei no clube de futebol, troca a gestão e troca todo mundo. Tu não. Tu segue 20 anos no clube, é raríssimo hoje em dia, né? E o que tu entende? Sempre foi todo esse
trajeto foi na categoria de base? Sim, eu comecei na escola de futebol, lá ali no Cristal, né? Em 2003, como estagiário. Até foi uma oportunidade que surgiu e na época o estágio era gratuito. Tu ia, trabalhava, então não gratuito era... não ganhava. Não ganhava nada, né? Não ganhava nada. Remunerado. Não remunerado, É. Só ganhava experiência, Isso, coisa boa. E aí eu aproveitei ali, foi um momento até engraçado que teve um grupo de estagiários que fez greve anterior porque não recebia. Aí Já começou mal, né? quem tava lá pegou assim, não, então vamos fazer assim, já vocês estão fazendo greve, vocês vão embora e vamos trazer outros novos. E nessa de novos entrou eu. E aí o estágio não era regulamentado como é hoje, Sim, certinho. sim. Então eu fiquei 2 anos e meio de estágio. E em 2005 eu recebi um convite para ir para a categoria de base no setor de avaliação. Na época com o Ronaldo Becker, o Fischer, o coordenador geral da base era o Rodrigo Caetano. E aí acabei indo e ali naquele momento que eu passei a receber Alguma coisa. um dinheirinho, né? E aí foi embora. Aí, lógico, acabei fazendo de tudo um pouco, né? Lá dentro do clube, né? Porque a avaliação antigamente não era como é hoje, que é, especializada, as pessoas só fazem isso, né? Antigamente terminava os testes, tu ia fazer outra coisa. Então eu já fui supervisor, já fui treinador, já fui preparador físico. Só não ensinei mercantilismo pros guri. Mas essa tua passagem por vários setores aí deve te dar uma bagagem hoje para tu ser o coordenador. Né? Foi fundamental para hoje eu entender direitinho os processos e entender as pessoas também, o que cada função faz, né? Então, para mim foi muito importante. Na época, eu ficava meio assim, que parecia que tu tava sempre fazendo alguma coisa... Tapando furo. Tu tinha essa sensação, assim, eu tô tapando furo, não tá acontecendo, só que hoje eu agradeço muito por ter todas essas experiências que eu tive, que daí eu consigo entender cada área um pouquinho, né? Sim. Que maravilhoso, né? E aí, no teu currículo, tem passagens de atletas que foram fundamentais no Grêmio. Antes de chegar nesses nomes, eu queria perguntar se, quando tu fez educação física, era a ideia trabalhar em clube de futebol ou foi uma coisa assim, torço, nem sei se tu torce pro Grêmio, mas torço e vou ver o que tá acontecendo por lá? Eu sempre tive a ideia de trabalhar com futebol. Então, eu entrei na faculdade de educação física para isso. Então, tudo que eu fiz na faculdade de educação física, eu me direcionei para isso, né? Então, eu até brinco, eu assistia a aula de basquete e eu tentava passar pro futebol. Assistia a aula de natação, eu tentava passar pro futebol. Eu assisti qualquer aula que eu assistisse, eu tentava passar pro futebol. Lógico, a época que eu comecei, o estudante de educação física ainda não era... Não tinha um espaço, geralmente era o ex-atleta, né? Uhum. Então eu tinha que entender bem o processo teórico, né? Mas quando eu tivesse a oportunidade de conhecer pessoas do ramo prático, eu tinha que me abraçar nelas, né? Então eu entrei direcionado para a educação física, com tudo ali pro futebol, mas eu sempre... Quando eu entrei ali no Grêmio, e aí eu sempre falo dos 3, né? Que é o Ronaldo Becker, o Fischer e o Cacau, que foram as pessoas que mais me ajudaram, que elas me deram a prática do futebol, né? Sim. Eu acabei sendo observador técnico da avaliação com 21 anos, quando na época o avaliador era só as pessoas mais velhas, ex-atletas, enfim. Que legal. Então, aí acabou abrindo um espaço e acabei aproveitando e fui pegando um pouquinho de cada um deles, né? Na prática, para me formar, assim, tentar ser um profissional mais completo. Sim, porque o Cacau jogou, era um meia, né? Jogou na década de 70, eu acho, no Grêmio. O Fischer jogou na base do Grêmio, não sei se ele foi profissional, é um amigo nosso também. E o Ronaldo Becker eu sei que foi zagueiro no interior. Sim. Então todos de alguma forma jogaram futebol, né? Os 3 que estavam lá contigo. Né? Sim. E tu jogou futebol? Não. Futebol não merece isso. Não merecia. Não merecia me ver. Não. Nem de brincadeira? Assim, Não, né? de brincadeira sim, mas profissionalmente... Eu brinco que eu sou o único guri, pessoa da minha idade que foi dispensado porque era ruim.
Porque o resto tudo tinha problema no joelho. Isso. Né? O pai não deixou. Não tinha dinheiro pra passagem. entendi. Todos eles. Todos tinham uma eu desculpa. era ruim. Ninguém é ruim. Não, eu é porque não tinha condição. Barleta, eu queria saber, tu não jogou futebol, acabou não indo pra esse ramo, mas quem, assim, quando tu virou olheiro, dá pra dizer assim? Quando tu virou olheiro, quem foi o cara que hoje tu diz assim, esse eu que achei? Olha, na época teve situações, teve o Mário Fernandes. O Mário Fernandes foi observado numa Copa São Paulo, em Indaiatuba. Então eu fui a pessoa que estava lá na chave e acabou observando, acabou indicando, né? Teve outros atletas assim que a gente acompanhou de perto, o Wendel, lateral esquerdo, a gente acompanhava muito lá em Londrina, vendo os jogos pelo Londrina, lá no Paraná. O Léo Jardim, que hoje é o goleiro do Vasco também, né? O Arthur eu vi numa competição que era a antiga Copa Londrina Sub-15. O Arthur? Arthur. O Everton Cebolinha foi lá eu tava Fortaleza, não? em Carpina, na competição lá em Pernambuco, ele jogou pelo Fortaleza. Tem alguns casos. E como é que funciona? Aí vamos perguntar para quem não é do ramo, né? Sim. Eu sou jornalista. Como é que funciona? Tu acompanha o jogo, tu bate o olho. Qual é o trabalho do olheiro? Ele simplesmente ele olha o jogo, se tem alguma coisa interessante no jogo, olhou, gostei do Avelini, gostei do número 8 ali do 7, do eu era 7. Então, corrigindo, 7, gostei do 7 ali, o Avelini. Bom, num primeiro momento, tu gostando, tu faz uma abordagem pro clube que ele tá, ou escola que ele tá, enfim, e a partir daí tu identifica e aí tu tem as possibilidades de ou levar o menino para uma avaliação, ou dependendo... Pô, o Avelini era um baita jogador, então todo mundo queria o Avelini. Então... É uma hipótese isso, né? Não foi bem assim, mas... E aí... e aí tu, tem que levar contratado. Aí tu vai e entra em contato com o teu coordenador, na época de captação, ou com o coordenador geral, para iniciar uma tratativa de negócio, né? Geralmente o observador, ele não faz o negócio. Ele só indica tecnicamente e sai de cena para ter a sequência. E às vezes monitora mais de um jogo. E né? vai monitorando mais de um jogo. Então... E se escolhe por posição, por exemplo, tô atrás de um volante. Ou tu vai para um jogo de sangue doce, vamos ver o que aquele jogo tem para mim? Depende. Tem uma carência, que geralmente é passada pro observador. Olha, temos carência nisso. Eu, quando observava, eu gostava de sentar e sem, num primeiro momento, sem nenhum muito parâmetro, né? Porque eu acho que tu não pode olhar com pena pro jogador. Porque senão tu começa a olhar um monte de critério e tu começa a ver assim, mas até que ele é bom. Quando fala até que ele é bom, é porque ele não é bom. Não presta. Né? Então tu começa a ter um olhar um pouquinho mais... Então eu gostava de sentar e curtir o jogo. Sim. A partir desse momento, começava a saltar alguns atletas com características e aí tu ia para um segundo passo. Como a Avelini falou, olha, eu vou ver mais um jogo, né? Porque quando é muito bom, todo mundo vê. Sim. Então tem aquele caso mais particular que tu tem que observar mais de uma vez. Vai ser bom. Vai ser bom, exatamente. É difícil. E às vezes tem meninos que tu leva, que tu acha que não vão ser tão bons e acaba virando muito bom. É uma coisa... E aí é mais disciplina, Barleta? O que é? Mais... Dentro do clube? Aí trouxe... o jogador é mais disciplina, consegue se corrigir algumas coisas. A gente vê um monte de histórias de jogadores que acabaram não fazendo base. A gente falou aqui num outro episódio do Damião, que não teve base, né? Então, que teve que fazer algumas lapidações. A base consegue moldar... Depende muito, é um processo de ensino-aprendizagem, né? Então, tu vai dar um estímulo e tem pessoas que vão conseguir captar, a capacidade de aprendizagem da pessoa, ela vai conseguir captar, e tem outras que vão captar menos. No nosso caso aqui do estado, a questão da adaptação, né? Que ela é muito forte, quando tu traz um menino de fora, é complicado. Por ser longe ou por ser longe, tempo? pelo clima, pelo tempo, pelo... Campo embarrado. Cultura de futebol, então é difícil porque o menino quando vem
do norte, do nordeste, até do sudeste, ele não acredita no frio aqui. Ele não acredita a questão do hábito alimentar. Vou dar um exemplo. Tu traz um menino pra cá, a primeira coisa que acontece com ele engorda. Ah, sim. Porque tu traz um menino para alojamento e ele come aquela refeição com a cabeça que ele tem. Então ele come como se fosse a última. Então ele vai lá e almoça, come tudo, porque na cabeça dele, dentro do lugar que ele tá, ele vem com essa ideia de, eu tô passando necessidade, eu vou comer o que tem para comer. E a janta a mesma coisa, e o café... Então, o que a gente costuma fazer lá? O primeiro mês, deixa ele comer. Deixa ele comer... Não, deixa. Deixa aproveitar. Aí depois você vai pegar e vai falar, bom, agora tu entendeu que tem 4 refeições. Aí ele, sim, então agora nós vamos começar a te educar. Porque se tu chegar e já largar na frente dele, não, porque o aspecto nutricional que tem isso, que tem aquilo, que tem que... São crianças, repele, né? São crianças. Repele. Então é muito legal, porque é a capacidade de ensino, aprendizagem e de adaptação, né? Que tem que ter muita sensibilidade. A gente acha que é só jogar, né? É verdade. Não, tem um mundo por trás. O jogar é um detalhe, né? Quando chega um menino, a brincadeira é a seguinte: quando chega um menino, a gente vê 100 questões para se corrigir, né? Quando chega perto do profissional, tu não vai conseguir corrigir todas. Então vai ficar faltando 3, 4, 5, 6 questões. Que às vezes no jogo do profissional é a bola que cai pro cara e é um ponto fraco do cara. Sim. E aí olham pra nós e falam assim, vocês não trabalham lá na base? Sempre chega em vocês na base. É verdade. O que mudou? Se eu estiver falando demais, tu me interrompe, porque o Leandro não me interrompe, né? Mas é que até eu te interromper, eu vou ter que aquecer aqui primeiro. Mas o que mudou, assim, nesses 20 anos que tu convive com a base? Dá para se ter uma ideia, a gente já falou também com outros entrevistados aqui, que o perfil do jogador mudou. Hoje os empresários estão na base. Antes precisava chegar ao profissional para tu ter empresário, para ter um apartamento teu, e hoje isso acontece antes. Esse é o maior desafio que vocês têm pela frente, não? Quando eu entrei, já tinha a situação dos empresários, até porque a lei já tinha mudado, né? Pelo que eu entendi, assim, eu acho que com a lei do passe era muito diferente, né? Era muito diferente, era uma outra relação de trabalho, né? Então, acho que isso muda bastante. Eu acho que o perfil do jovem e do adolescente mudou. As redes sociais, né? Completamente. Então, acho que isso foi a grande mudança, né, dos tempos para cá. Hoje o jovem, ele tem menos dificuldade extracampo, é o que eu noto, assim, eu vejo que hoje são atletas, a maioria deles, né, são atletas mais centrados, são atletas que sabem as suas responsabilidades, mas que dentro do campo eles não têm o mesmo poder de resiliência, de indignação que se tinha antigamente. Sim. Hoje tu precisa empurrar um pouco mais para a coisa acontecer como antigamente. Antigamente não tinham tantas atribuições fora de campo, mas dentro de campo eles faziam por si. Hoje eu vejo que é um pouco diferente. Cada um com a sua característica, isso não vai mudar, isso vai ser assim, então é a nossa capacidade também melhorar o nosso ensino, né? É o que se comenta que é a geração, né? Não é só o futebolista, né? É tudo. É uma geração do se ganhar, ganhou. Se ganhar, complexa. Não, se der, deu. É uma geração. Pô, aí é brabo. É uma geração, e aí a gente que trabalha fora do futebol, a gente enxerga isso, até se vai contratar alguém, algumas pessoas, que não tem mais aquela coisa de ter o seu carro, de ter a sua casa, de ter... Então, o jovem hoje, não, mas se não der certo nesse trabalho, eu vou para outro. Né? E eu acho que o futebol um pouco entra nesse reflexo, né? Não, é igual para todo mundo. Até pela questão das redes sociais, eu acho que expandiu, que aumentou o poder de conhecimento dos atletas, né? De todo mundo, né? Hoje tu tem a condição de pesquisar muito rápido sobre um assunto e não ter propriedade para falar, mas às vezes
tu consegue pelo menos entender um assunto, né? Sim. E eu acho que tem isso e a visão de descartabilidade que tu falou, né? Eu saio daqui, eu vou pra lá. Não tem problema. E a questão da legislação também, que Deixa a eu te lei perguntar em cima desse assunto disso. do perfil hoje do atleta, da ambição, etc. Se falou aqui já em outros episódios sobre os afastamentos dos CTs de base com os dos profissionais, né? Uhum. Por exemplo, no Olímpico, muito tempo, na década de 80, pelo menos, que eu sei, a gente treinava ali a gente treinava, é bom, é que eu treinava, tá, pessoal? Parece que não jogava, mas treinava. A porta do vestiário do Sub-20 era 30 metros da porta do profissional, quer dizer, então transitava pelos atletas profissionais, via os caras, via os treinos, eles te viam, e hoje tem clubes que, o caso do Grêmio é um, né? Uhum. Que o CT do profissional é quilômetros de distância do CT da base. Sim. Isso, que tipo de interferência tu acha que tem esse distanciamento aí? É uma situação que ela aconteceu depois da construção da arena. Uhum. Eu cheguei a pegar ali essa época do Olímpico, né? Inclusive, quando foi feita a transição, na época foi 2015, ela foi feita com esse intuito de ser uma categoria de aproximação entre profissional e base devido à distância, né? E eu acho que tem pontos que são positivos, porque tu acaba gerando esse desconforto no jovem, que é uma coisa que ele não tende, ou seja, tu vai sair daqui e tu vai lá pro outro CT. Uma meta mais concreta. Tu acaba criando um pouco mais isso. Eu brinco muito com os meninos lá que depois que tu sair da base, as portas da base vão estar eternamente fechadas para vocês. Não voltem aqui, a gente não quer vocês aqui, nem para dizer oi, nem para vir aqui. Vai. Subiu, vai embora e nem cumprimenta, gente. Porque se tu der um pouquinho de conforto, eles voltam. Sim. E aí, quando o treinador não escala, eles vão lá, não tá escalado, eles vão buscar o conforto, né? Sim. Que hoje é uma característica do jovem, né? Ele vai onde tem o conforto da opinião. Sim. Então, essa é uma questão que a gente procura fazer. Se tu tem junto, qual é o ponto positivo? O espelho, né? Então acaba um modelo. E aí, tu tendo jogadores certos para isso, né? Como ali no Grêmio, tu tem alguns casos que são modelos que... imagina se hoje a gente tivesse a oportunidade de treinar no CT profissional junto ali, junto, mas não misturado. Próximo. Tu poder ver o treino do Soares todo dia, tu poder ver o treino do Jeromel todo dia, né? Então, são coisas que tu acaba perdendo também por não estar junto, no caso, né? Não tem nenhum tipo de atividade que leve esses jogadores para lá ou que traga os da base para cá para esse... Tem os treinos, que geralmente se pede um número X de atletas. Então, hoje, com o fim da transição, tá um espaço bem legal, assim. Ah, que legal. Bem legal. Então, em média, assim, todos os atletas da Sub-20 já treinaram no profissional pelo menos 5 vezes. Ah, que legal. Então, hoje, o grupo de trabalho do futebol profissional já conhece os atletas da base, acompanha os jogos. Então, fica uma coisa mais íntima, assim, né? De conhecimento. E aqueles treinamentos do Sub-20 contra os jogadores que não atuaram ou que estão de fora. Tem aquele treinamento que não é chamado a alguns. Mas a equipe do Sub-20 enfrentar os profissionais, não tem mais? Tem, mas é muito raro, porque eles costumam pedir os atletas em torno de 10 para completar o trabalho. Então, geralmente tem jogadores pro coletivo e depois acaba juntando os meninos. Que eu acho melhor, porque tu acaba misturando dentro do trabalho, né? Tu não fica os teus, só os meninos, então acaba misturando o trabalho. E acho que é uma saída boa que se tem para essa questão da distância, né? E essa questão de ser jovem, a falta de identificação com o clube também é um fator que ajuda a ter pouco comprometimento? Porque antes a gente tinha, né, vinha do interior, agora vem. Sim, quando chegava no profissional já estava 8, 9, 10 anos no Grêmio. E torce pro Grêmio, né? Então
trazendo gente de fora, trazendo jogadores, né, da base de fora, não tem identificação com o clube, não torceu com a família. Isso interfere ou chega um momento que... Na minha visão, não interfere tanto. Eu acho que o que está interferindo, que é uma coisa que eu acho que tem que se rever para as futuras gerações, é que hoje na TV tu tem muito mais oferta de jogos do Barcelona, do Real Madrid, do que dos times aqui do Sim. Brasil. Então, se tu for pegar hoje a TV fechada e mais a TV aberta, eu te digo que passa muito mais jogos do Real Madrid, do Barcelona, do City, do que do Grêmio. Né? O Grêmio tu tem que ter a TV fechada, Sim. o pay-per-view. Eu acho que isso é uma coisa que tem que se repensar, assim, que a tendência é que cada vez menos tenham torcedores e identificação com determinado Sim. clube, né? É uma questão de mercado, né? Porque é audiência, né? É, Todo mundo assiste o Barcelona. é a né? qualidade do produto, Exato. enfim. Isso aí então, é uma guerra em glória, essa aí. Então, E a gente vê crianças hoje não torcendo pra dupla Grenal, torcem pra Barcelona, PSG. Não, e às vezes, por exemplo, Miami? eu tenho filhos homens, né? 2 filhos homens. Não são, assim, aficionados e tal. Mas às vezes eles conhecem o jogador lá do City, e aí eu pergunto quem é o 5 do Grêmio, quem é o 5 do Inter. Eles não sabem quem é, eu que tenho que dizer. Exceções tem, né? Quando o Luan estava aqui antes, né? No primeiro Sim. momento, o Jeromel, o Soares. Mas tu pega um jogador já, um Vila Sante, o meu filho já não sabe quem é direito. Ele sabe quem é o cara lá do Barcelona, o Lewandowski, entendeu? Então, realmente, cria essa disputa assim até meio desparelha, né? Não, e como eu tenho filhos menores, geralmente os aniversários, e já fui em festa de aniversário com o tema do PSG, Sim. que é uma coisa que quando eu era pequeno, não se Não, tinha não, isso, nem tem se como. imaginava, né? E um parênteses muito legal, o filho do Soares fez aniversário essa semana e a temática foi do Foi Grêmio. Grêmio. Eu Ah, adorei, sim. achei maravilhoso. É muito legal. E muita gente fala, Soares vai embora, Soares, né? Tem muito gremista brabo com o Soares, porque... E eu acho o Soares um baita jogador, eu sou muito fã do Soares, muito mesmo, assim, pra mim é muito diferenciado, o que ele faz é diferenciado, ele não tem mais o mesmo ritmo, né? Mas o mais legal é que, pô, ele vestiu a camisa mesmo, os filhos estão na escolinha, né? Sim. Tu conhece os filhos Não, dele? não, é outro CT. É outra... Eles É no estão aqui no Cristal, Cristal, né? né? Isso. Ah, sim. Só lembrando que o aniversário do filho do Soares aconteceu essa semana, mas o nosso sim. episódio vai passar um pouco depois. Mas procurem nos stories, procurem Ele na rede social. tem até um vídeo, ele fez um gol de Isso, bicicleta, isso, o Soares, isso. na festinha. Ah, Numa quadra, teve uma quadra. E ele fez um gol de bicicleta e tá filmado, aí tá rodando por aí. Tem que Sim. cuidar, né? Senão o Renato vai brigar com Bato, ele. tá louco. Imagina se ele cai, machuca um dedo da mão, qualquer Deus, coisa. ele... o Soares, até uma história legal, a residência dele é lá perto do CT, em Eldorado. Né? Uhum. E teve um treinamento que os meninos estavam esperando o carro, o Uber, para voltar para Eldorado, lá pro Lojanã. E ele deu carona pros meninos. Ai, Meu que Jesus. legal! E um acabou filmando e botou na rede social dele, tô de carona com... O meu motorista é o Soares. Poxa vida. Mas isso é fantástico, né? Não, é legal, muito legal. É fantástico, assim, pros atletas, pros meninos, é uma coisa inimaginável, né? Sim. Tu sabe que quando eu tinha uns 15 anos, lá vou eu contar essa história, posso? Conta, claro. Quando eu tinha uns 15 anos, a gente saía ali do Olímpico, e naquela época tu pedia carona na sinaleira. Eu pedia carona na sinaleira. Eu, Gilson Cabeção, entre outros aí. E parava o sinal vermelho, tu ia na janela. O senhor vai pra onde? Era assim, juro, pela minha mãe, né? E uma vez que ele nos deu a carona foi o Mazarop, que já era campeão do mundo, tudo. E sentamos. Mazarop, tu vai subir a Princesa Isabel? Vou. O Mazarop morava na Silva Só. É uma rua... É a sequência da Princesa Isabel, né? E nós fomos tudo de carona. 3. Imagina hoje, tu botar 3, né? Não põe, né? Deus, Não o livre, Deus. E aí nós olhamos, era o Mazarop. Vou pedir igual, pedimos, foi, ele botou, entramos. E hoje o Mazarop até meu amigo meu é. Sim. Que legal, que legal. Mas isso pro jogador pros meninos que Imagina, estão começando, isso aí é né? uma loucura. Muito legal. Uma coisa que eu ia te perguntar, eu fui por muito tempo setorista do Inter pela 0 Hora e eu cobri a base. E aí, até o Ortiz esteve aqui com a gente, que é o coordenador da base do Inter. Foi o coordenador, desculpa, fazendo uma correção.
Mas na época eu lembro que eles tinham um projeto, o Projeto Aprimorar, que eu acompanhei muito de perto a evolução do projeto, que eles me diziam assim, o jogador hoje, a criança hoje, não joga mais bola na rua. E o aprimorar ali no Inter era isso, trazer a rua para... Como é que o Grêmio faz esse tipo de... Porque realmente é insegurança na rua, não se tem mais muito celular, muito videogame. Como é que tu traz a rua para a base do Grêmio? Esse é um desafio que a gente tem, né? É um dos desafios porque... mas o cheiro tá bom. Tá maravilhoso. Tu achou que eu tava te enganando, Não, né? agora eu tô vendo que Essa é é de verdade. chocolate? Falei que é Gente. verdade. Falei, velho. É Nossa. maravilhoso. Ela Pode que comer. faz. Ela tava no forno Ela lá agora. Ela que... maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa. Beijo, muito obrigada. Depois ela te dá a receita. Pode falar. Não, pode deixar. Não, e esse é um dos desafios que a gente tem, porque hoje, infelizmente, a vivência dos Motora, é né? muito menor mesmo, em relação à parte da rua, em relação a outras vivências, ao ambiente que se joga bola. Hoje não tem mais campo, não se pode Faz mais... falta jogar futebol de pé descalço na rua? Faz falta. Eu vi uma entrevista uma vez do Roger, que ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, Roger Machado? o Roger Machado. Ele falou uma coisa muito, muito bacana, que ele falou assim, ó, quando eu jogava na base, eu ia para a escola de manhã, jogava, fazia o treino, e quando eu chegava em casa, eu jogava com os meus amigos. Sim. Então, tipo, Três turnos. ele fez um cálculo lá de que ele tocava na bola e trabalhava, vamos dizer assim, com bola, umas 6 horas. Hoje o menino, em média, assim, umas 2, 3 horas, assim, e o restante do tempo tem a escola, e o outro restante do tempo não tem muito, não tem essa relação pela questão do celular, pela questão das redes sociais, ficou um pouco mais intimista. Deixa assim, eu te na perguntar, situação. assim, ó, que chegou aqui pra nós, aqui da produção. E eu vou comer. Come Palmeiras também. tem um projeto de treinar na Vila. Tem. Tu conhece? Tem, muito legal lá, eles vão pra vila e eu não me lembro, acho que treinam na vila, né? Eu não sei. É muito legal, É interessante, né? Achei interessante essa iniciativa. eles saem do ambiente, vão pro ambiente da comunidade pra fazer o treino, enfim, não é nem jogo. Campo de areia. Pra fazer treino, né? Que legal. É uma questão Um buraco. bem bacana. Hoje a gente, na nossa captação, a gente faz muito isso de observar, a gente tem o Projeto Areião, que a gente observa toda a Grande Porto Alegre, e a gente tem um torneio que é toda segunda-feira a gente leva 4 equipes de comunidade para dentro do CT para fazer um quadrangular. Ah, que legal. Olha só. Então toda segunda-feira, agora esse mês, infelizmente, com essas chuvas, Sim. não foi possível, né? Fazer tanto, mas a gente faz toda semana, toda segunda-feira vai 4 times para lá. Sim, aí tá sempre trazendo o que tem de melhor nas comunidades. Não, e dando oportunidade, Claro, fazendo sim. vivenciar outras... De enxergar, né? a outra realidade, né? E a possibilidade de, posso estar ali, E o né? próprio menino do Grêmio vê que tem uma outra realidade, né? Assim, pô, olha onde é que eu tô, né? Não, Também tem o inverso, né? E a concorrência, né? Uhum. Pô, olha onde é que eu tô já tô aqui, né? O cara que tá ali ainda vai passar pra até chegar aqui, é duro, velho. Ele quer meu lugar. Ele Tem quer essa meu lugar. parte também. Ô, Francisco, deixa eu... Posso falar, professor? Claro. Conta alguma coisa assim... Muitos torneios, muitas viagens, né? Interior, Carpina, Europa, que eu sei, né? Interior do Rio Grande do Sul e tal. Como é que é com a meninada numa viagem, num ônibus, num hotel? Pô, deve dar um monte de rolo, né? Como são meninos de realidades diferentes, então geralmente acontecem situações que chegam a ser engraçadas, assim, porque como cada lugar que tu vai tem um aspecto diferente, então eu vou dar um exemplo. Uma vez nós fomos num jogo em Santiago, com a categoria sub-14 e sub-12. E aí o supervisor foi fechar a conta e deu uma conta de telefone imensa lá num quarto, né? E aí foram perguntar pro pessoal do quarto, foi o fulano. Ele, mas como é que tu ligou? Diz que quando ele ligou, eram 3, diz que quando 2 chegaram no quarto, ele falou, descobri um jeito, se tu apertar 0, a ligação libera. E eu falei 40 minutos com a minha família lá no Ceará.
pobrezinho. Só que o cara não tinha... Aí o outro falou, cara, tu vai pagar isso aí, cara. Não, ninguém me cobrou nada. Eu só apertei o 0. Eu só fui. É. Ai, amado. Tava com saudade, 40 minutos. Não, e assim, são situações que acontecem na própria... Quando a gente foi pra Alemanha, aí foi com a gente, né? Que aqui a gente tem o hábito de descartar o papel higiênico na lixeira, né? Uhum. E aí, no dia seguinte, o dono do hotel nos procurou. Olha, por que vocês fazem isso? Aí nós, não é? Não, aqui a gente descarta no vaso. Tá, mas a lixeira tá ali pra quem, então? É pra folha de papel da mão. Da mão. Aí eu expliquei pra ele e ele me olhou com uma cara assim... Tudo louco. Que coisa brasileiro louco vieram pra cá. Então... Tu acaba aprendendo muita coisa de cultura, enfim. Mas vocês foram pra Europa com a criançada? Não, com sub-17 nós somos. Sub-17 já são bem grandinhos. Sub-17 e sub-20. Uma vez nós fomos pra sub-20 também, pra Portugal, Mas né? também devem render muita história, né? É que cada um tem um tudo é uma particularidade, sim, né? Sim, é muito difícil. Essa competição em Carpina, né? Tu tem que ir preparado para algumas situações. Por exemplo, o jogo nunca vai começar no horário. nunca vai começar no horário, Por né? que não vai? Porque não começa no horário. Um jogo marcado para as 4, não. Que começa mais ou menos que hora? Se quiser começar umas 4h15, não tem problema. Não tem problema. Aí desencadeia, é rodada dupla? Como é que é? Desencadeia? Não, às vezes é o primeiro jogo, chega... Mas é porque o juiz tá com preguiça ou não? Porque é a partir das 4. A partir do horário, a partir das 4. É, justo. E quando atrasa, aí tu começa também a entender, pô, aqui é assim. Particularidades. Particularidades. Então tem cada um e cada atleta tem a sua particularidade, né? Então dá bastante conflito, assim, acaba ficando uma coisa legal e tu acaba aprendendo muito, né? Sim. Ô, Francisco, daquele time campeão da Copa Ipiranga, que teve aqui, que tinha tradicionalmente no fim do ano, né? O Grêmio ganhou em 19, né? Isso. Quem é que tinha naquele time ali que depois acabou se firmando como profissional? Tu lembra? Acabou o Adriel era reserva, o Chapecó também tava, o lateral direito, o Wanderson não era reserva naquela Copa Ipiranga, que a gente tinha 2 times, um que fazia a Copa Ipiranga e outro queria fazer a Taça São Paulo, que nós somos vice-campeão. O Juan, zagueiro, o Jonathan Robert jogou, o Elias, que depois virou, o Diego Rosa, toda essa turma aí que acabou sendo vendida ali, acabaram jogando alguns jogos, né? Porque às vezes tu ganha um título e tu vai ver o grupo campeão quase não vira, né? Os jogadores. Por quê? Né? Aí entra uma questão que é muito, vamos dizer assim, filosófica, assim, né? Que é a questão do formar e ganhar, né? Uhum. Isso acontece muito nas categorias menores. Porque, às vezes, se tu quer ganhar, tu vai formar um time que ele é grande, que ele é forte, mas que tem uma projeção pequena. Sim, entendi. E às vezes tu tem um time que tem uma margem de projeção grande, mas para aquele momento são meninos que são menores, que são... Então nós tivemos 2 categorias que dava para ver isso, que era a geração 9-7 e a geração 9-6. A geração 9-7, ela ganhava tudo. E a geração 9-6, nossa, ela não conseguia títulos. Ela conseguiu uma vez só em Carpina. Uhum. Mas de resto... não começou no horário o jogo. Não começou no horário nenhum jogo. E de resto, eles não conseguiram muito. Só que essa categoria tinha o Everton, o Arthur, o Lima. Sim. Então, ela teve 3 jogadores que... Sim, hoje renderam pro renderam, Grêmio. tinha o Dodi, que tá no Santos. Sim. Também, então renderam muito. E a 9-7, ela não acabou rendendo, mas eram meninos que estavam mais prontos, né? Uhum. Eu aprendi muito numa Votorantim que nós jogamos contra o Corinthians. Que na semifinal nós ganhamos 3-0 do Corinthians, só que o Corinthians tinha um menino que era do tamanho dessa mesa, que era o Malcolm. E aí, logo depois, ele acabou crescendo, acabou virando e
e eu achava que tava certo. Tava abalando, ganhamos de 3-0. Não, e isso o cara aprende, o cara tem que aprender. O Arana jogava nesse time do Corinthians, e o nosso time 3-0 numa semifinal em Votorantim, pô. Então tu acaba aprendendo, e eu falei um dia pro pessoal do Corinthians isso aí. Eu falei, eu tomei uma lição, cara. Aí ele, mas vocês ganharam 3-0, mas que jogou foi o de vocês. Então eu acho que hoje o pensamento, o que eu penso, ela é completamente diferente. Eu acho que tu tem que trabalhar as coisas pro futuro, assim. Mas as pessoas têm paciência para esse futuro? Tu tem que educar as pessoas. Não é fácil. Presidentes, quem passa por ali. Tu tem que educar e mostrar o caminho. Só que assim, uma hora tu vai ter que mostrar o resultado que tu tá falando, né? Vai ter que aparecer um Everton, vai ter que aparecer um Arthur. Mas eu entendo. Mas base tu trabalha agora para daqui a 5 anos. Não, eu concordo, mas tu tem que, em 6 meses também tem que resolver. Não adianta. Aí não dá para ser muito puxado. Não dá para ser muito cômodo também de que, não, meu trabalho vai dar certo daqui a 10 anos. Não, aí eu diria que o teu trabalho é o melhor do mundo. Mas tu tem que dar também o resultado. Só que tu tem que explicar isso, né? É um processo também de educação. De educação também das pessoas que estão na volta. E pra torcida também, né? Pra torcida também. Porque perder Grenal sub-12, sub-14, é tudo ruim, né? Acaba... Só que a base também, ela é que nem, assim, vamos dizer assim, passa em termos de resultado, né? É que nem canapé de festa. Né? Me fala que eu não entendi essa piada. Tu só lembra quando não tem o prato principal, né? Sim. Tipo assim, tu não vai lembrar do salgadinho da festa se depois vão servir um prato quente, né? Tu não lembra. A base é parecida. Então, se o profissional, por isso que a gente fala, o profissional é o mais importante, porque ele ganhando, ele tira o peso da categoria de base em qualquer clube e dá o respaldo para tu conseguir trabalhar. Né? Com mais tempo. Nossa, a diferença de quando a gente foi campeão da Libertadores para trabalhar de quando a gente foi para a Série B é gigantesca, assim. Então, o profissional é o carro-chefe e a gente tem que trabalhar mirando o jogador no profissional. Mas tu diz de pressão, assim, na Libertadores, tudo calmo, vamos ter tempo para trabalhar. E aí, Série B, pressão para revelar jogador e pressão, pra trazer... e aí? Não tem nada? Nós precisamos colocar no time. E aí começa uma pressão que ela é acaba desproporcional. Colocando, às vezes, até um pouco antes. Acaba acelerando. Então, são coisas assim que o profissional, ele é o carro-chefe do negócio, de tudo, né? Então, ele ganhando, agora a gente tá em terceiro no Brasileiro. Pô, isso nos dá muita tranquilidade para trabalhar. A Amanda falou agora há pouco sobre os presidentes e tal, né? E a gente... Vocês não vão comer? Isso é um elogio, né, Sim. O Francesco? São 20 anos, né? Quantos presidentes passaram, né? Sim. E tu permaneceu, né? Sim. Conta um pouco pra nós isso aí, porque tu disse que desde o Obino, né? Pô, foram quantos, cara? Foram 10, sei lá quantos? Vamos 9, ver, 8? Aqui de cabeça. Foi o Obino, depois o Odoni, depois o Duda... Koff. Duda, depois o Odoni de novo, depois o Koff, depois o Romildo e agora o Guerra. 7. Eu não posso me esquecer de nenhum. Vai chegar amanhã já no RH. Ou daqui a 2, 3 anos. Né? Não, mas é isso aí, sim. Eu acho que o ponto, assim, no meu caso, eu nunca tive vínculo anterior da minha família ser do futebol. Sim. Eu acho que isso ajuda. Acho que nesse ponto ajuda muito. Em algumas outras situações, individualmente, eu tinha que provar muito mais do que uma pessoa que tinha um histórico familiar de futebol ou que jogou futebol. Então, eu tinha que provar muito mais. Mas eu acho que esse fato ajuda nisso aí, porque tu acaba também não tendo vínculos políticos, né? Com direções, então eu sou um cara que eu sou profissional do Grêmio. Eu sou profissional do Grêmio, independente do presidente que tiver, eu vou lutar e brigar pelo presidente que está aqui hoje, é o Guerra. Então, hoje ele é o meu chefe e tudo que ele me pedir, eu vou fazer da melhor forma possível. E nesse caminho aí, Francesco, muitas mudanças de filosofia, por exemplo? Bastante. Isso bastante. Aí o cara tem que ser um camaleão, né? Bastante, Tu tem que saber te adaptar
Essa última foi muito tranquila Do mesmo, Romildo mas pro Guerra. muito tranquila em relação à categoria de base. Das outras sim, áreas eu não sim, sei, sim, mas sim. em relação à categoria de base foi muito tranquila, né? Mas assim, do Obino pro Odoni foi uma mudança radical, porque daí entrou a questão da legislação, enfim. O Rodrigo Caetano chegou na época para trazer essa legislação da Lei Pelé, né? Que era uma coisa nova. Estruturar mesmo. Estruturar, né? Então, teve a passagem do Odoni pro Koff, ela foi também uma coisa bem, entre aspas, não vou dizer de uma maneira ruim, mas de uma maneira boa. Foi tumultuada, então foi de uma mudança de filosofia. Foi desafiador. Foi desafiador de compreensão, assim. Então, cada um tem a sua particularidade, né? Eu acho que isso... E eu acho que o profissional, ele tem que se adaptar a isso. Sim. Né? Ele não pode ter um perfil... Hoje, eu sou um cara que faço isso. Eu acho que esse cara, a tendência... O mercado... O mercado vai jogar para fora. Vai jogar para fora. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente teve aqui alguns convidados já que falaram bastante das SAFs. E o Christian teve aqui, um ex-atleta, que hoje trabalha, né, com... Ele falou que Christian. o Jesus Christian, o Christian Dionísio. Ele falou que a SAFs vai mudar um pouco o perfil do trabalho de base também. Qual é a tua opinião sobre isso aí? Olha, eu ainda tenho um pouco de dificuldade no sentido de visualizar. Hoje, o que eu vejo? Eu vejo que pela questão das SAFs, por exemplo, do Botafogo, do Grupo City no Bahia, aumentou uma exigência interna que a gente não tinha a nível de multa rescisória. Então, isso é uma coisa que os clubes vão ter que começar a cuidar agora, né? Que é a questão das multas, né? Que esses caras têm um poder de investimento que é muito grande, vem com dinheiro do exterior, né? E esse dinheiro, ele vale muito aqui dentro. Ele vale muito. Sim. Então, o Christian cita, desculpa te interromper, ele cita que, inclusive, antes desse momento, né? Que o menino talvez escolha aí, até o Christian usa esse termo, né? Um clube que tem uma plataforma com outros, né? Por assim, para tu ir pro Lille, é o Lille, né? Que é parceiro do Botafogo, não? Que é do Sim, Texto? é o Lyon. Lyon. Para tu ir pro Lyon, o menino vai dizer, não, se eu tiver no Botafogo é mais fácil de eu ir pro Lyon que se eu tiver no Santos. Não, eu tô dizendo a opinião dele, né? Sim. E aí nós ficamos pensando, né? Pô, será? Porque aí o menino vai dizer, não, eu posso ir pro Red Bull, do Red Bull eu posso ir pra Áustria, e lá no Santos é só o Santos. Sim. Então ele diz que isso aí também vai acabar moldando alguns comportamentos, né? Eu vou trazer outro lado agora. Eu não discordo do Christian, mas onde é que o atleta e o staff do atleta ganha valor mesmo? Na venda, né? Se tu andar dentro de um grupo, tu não vende. Não é vendido nunca, né? Exatamente. É um ponto de vista. Então, assim, eu acho que daqui a pouco também, quando começar esses movimentos de tu sai de um, vai para outro, e tu tá dentro de um grupo andando sem uma venda, Faz sentido. eu acho que isso vai ser um problema daqui a pouco. Sim. Né? Eu acho que isso aí vai ser um ponto contra. Eu acho que no início agora, que na largada, eu acho que fez a diferença, sabe? Então, eu vou pro Bahia porque o Bahia é do Grupo City. Mas começaram a acontecer alguns movimentos de mudança o Botafogo agora mesmo não acabou vendendo dois jogadores pro Lyon, né? Então, daqui a pouco vão começar também a enxergar isso como, peraí, só um pouquinho, mas vendendo pro parceiro. Essa transferência, ela não movimenta dinheiro, não né? movimenta. Então, talvez é uma situação que vai se acomodar ainda. Vai ter muito desenrolar ainda. O Carvalho também esteve aqui, o Fernando Carvalho, ele falou, eu não vou lembrar a frase exata, né? Mas ele falou que cada SAF é um perfil. Também vai ter SAFs e SAFs, né? Cada uma vai ter que adequar a realidade do clube, etc. Então, também, nesse universo aí,
vão ter características diferentes, SAFs com características diferentes, né? Então, vai ter perfis, vai ter... o mercado vai ter que se reorganizar. Reorganizar, exatamente. Então, é mais assunto e eu acho que entra mais dentro daquele profissional que se adapta às situações, né? Eu acho que isso Sim. vai ser cada vez mais o cara mais... vamos dizer assim, o cara que entende as coisas de uma maneira mais geral, né? Não tão específica de um modelo, né? Francesco, deixa eu te dar uma informação. Quando eu trabalhava na Zero Hora, as matérias de categoria de base são as matérias mais lidas que tinham na minha época na Zero Hora. Então, a torcida quer saber. E tinha uma matéria que eu sempre fazia, e se tu me disser, não vou conseguir te dizer, eu vou entender, que é 5 nomes para o torcedor do Grêmio ficar de olho na base. Quem seriam esses 5 nomes? Se tu não quiser dizer, não tem problema, porque tem mais de 5, tem menos de 5, se não quiser. Mas assim, a gente sempre fazia essa matéria para as pessoas ficarem de olho mesmo nas competições de base, sabe? De quem que eles... Não quer dizer que vai ter projeção, mas para ficar de olho. Eu não vou fugir da pergunta. Pode fugir. Mas pode fugir, viu? Aqui pode fugir. Pode pular, tipo show do milhão, sabe? Pode pular. Pulo, ajuda não tem problema. Não, eu não vou fugir da pergunta. É que eu acho que hoje é muito difícil tu responder isso, porque tu tem que atender uma certa demanda. Então, essa demanda, ela muda muito, né? A partir do momento que o profissional contrata um jogador, por exemplo, que nem o Soares, eu não consigo mais falar sobre um centroavante da categoria de base. Sim. Né? Porque tu coloca um nível tão acima que não adianta eu dizer que ele é destaque, porque não vai... Vai comparar com... Não vai chegar. Entendi. Enquanto o Soares estiver ali, né? Exatamente. Entendi. E até uma das coisas que falaram, por que o Grêmio tá procurando um centroavante? Porque tem que aproximar do nível do cara, né? Sim. E o jogador da base, ele não tá nesse nível, né? Então, eu acho que é difícil de falar por causa disso. Não tô fugindo da pergunta, mas eu entendo. Eu tô explicando por que eu tô fugindo. Tá bom. Né? Entendi. Não, mas faz sentido. Vai depender muito da necessidade. Do que o time precisa. Vou dar um exemplo agora, por exemplo. Vai jogar o lateral esquerdo, que é o... Vai jogar. Mas tá indo lá direto o Wesley, que é um lateral esquerdo, é um menino de bom porte físico, de postura de marcação muito boa, sabe? Então é um menino interessante que daqui a pouco pode vir... Pode ajudar no grupo. Pode ajudar no grupo, exatamente. Sim. Mas assim, aquela situação para te dizer um nome, assim, independente da situação, eu não tenho. Então por isso que eu não falaria, assim. Não, tranquilo. Mais ou menos nessa... Fugir bem. Fugiu. Não, fosse bem, Fugir aqui bem. sempre vai bem. Poderia ter sido a pergunta fiada. É pergunta fiada. Nós temos uma pergunta fiada. Nessa linha aí de, não sei, às vezes depende, né? Tem algum jogador que atingiu níveis de destaque nacional, até internacional, que tu não imaginava que ia atingir? Desses que tu conheceu? Tem, mas ele não vai citar o nome. Não, uma coisa assim, branda, né? Positiva, né? Não, até assim, ó, a velocidade que o Wanderson atingiu, eu não esperava. O lateral não direito. Não esperava. O Wanderson, ele veio do Rio Branco de Americana, depois que o Rio Branco perdeu de 6-0. Ele era o lateral direito do Rio Branco. É aquelas histórias que só acontecem. Sim. É aquelas histórias bacanas de contar. Sim. E ele veio pro Grêmio como amador e rapidamente profissionalizou, rapidamente fez a sub-20. Quando virou o ano de 2019, foi a Taça São Paulo de 2020, ele foi para a transição. E quando ele voltou e ganhou a oportunidade no time no time profissional, fez gol, quando viu, ficou. Então, essa velocidade a gente não esperava. Hoje tá no Mônaco e hoje é convocação da seleção direto, sabe? Então, a gente não esperava essa velocidade. A gente acreditava, mas... que ele fosse ser, assim como teve atletas que a gente acreditou que iria ser
muito diferenciado e acabaram não sendo tanto, né? Então, São muitas variáveis. Né? então... Eu me lembro no tempo do Bruno, que veio logo depois do Ronaldinho, né? Sim. Vocês lembram? Pá, era... É o Que Bruno. qualquer pessoa depois do Ronaldinho não aí tem sim, como. comparativo. Mas aí que eu te digo, o complicado. contexto é muita variável, o É. contexto, tudo, mas ele era o cara e não atingiu, né? Metade do que se falava, né? É que Ninguém nem... atingiu ainda o que chegou o Ronaldinho. eu É que nem acho. quando sai, assim, um jogador e fala, o novo Arthur, o novo Sim. Everton. É. É muito pesado isso, né? A imprensa adora É- fazer isso, é né? muito Pode pesado. pode falar que a culpa é do lado de cá da imprensa. Não, mas tem a imprensa e tem a torcida também, Sim. né? Que a torcida se alimenta também muito disso, né? Sim. Da expectativa, do sonho. Pá, agora tá vindo um novo, mas às vezes é diferente, né? É um novo diferente, é outra pessoa. E me diz uma coisa, ô, Francisco, e aquelas situações que acontecem assim, ó, o jogador teve lá no Grêmio, o Grêmio liberou, ou no Grêmio, no Palmeiras, ou no Santos, seja onde for, né? E o cara Estoura. vira o bicho lá no outro time, lá, diz, quem é que largou? Né? Deve ter, né? Tem casos de atletas que às vezes não ficam aqui, vão para outro clube e acabam estourando, que é normal. E o né? inverso E também, o inverso Uhum. também. E o inverso também, né? Então, são coisas normais. Eu me lembro que um menino que, na época, foi observado que até eu fui junto com o Ronaldo para ver um jogo do antigo Sul Brasileiro, que hoje é o Osório. Real. Que hoje é o Real, né? Da Eliane e do Senna. Que lá tava o Jusilei num jogo. Sim. Jogou, perdeu pro Inter e não foi tão bem. E ele acabou virando um atleta, foi vendido, tudo, né? Então, são coisas que às vezes tu olha, mas Deixei escapar. por tu ter outra imposição, Sim. são Não escolhas... foi teu foco, não era teu foco naquele momento. Tu sabe que uma vez eu fui numa palestra do Tafarel, há muitos anos, né? E o Tafarel teve no Grêmio, né? Tem essa história, que ele fez um teste no Grêmio com 12 anos, e o Tafarel jogava vôlei, uma história assim. E ele foi no Grêmio, e direto do vôlei pro futebol, assim. E ele não foi aprovado, mandaram embora. E um ano depois ele foi pro Inter e foi aprovado. Aí, lá na palestra, né, sempre tem os... Quem foi? Pô, mas tu vê... E o Tafarel, que é um cara acima da média, disse, não, mas é o seguinte... O cara lá do Grêmio que me mandou embora, ele fez certo. Eu não joguei nada. Eu não sabia jogar, eu não era goleiro ainda, eu jogava vôlei. Quando eu fui pro Inter, eu tinha 1 ano. Além de ser 1 ano mais velho, ele disse, né? Mas eu tinha 1 ano já que eu vinha jogando futebol daí. Então foi certo o cara que não ficou comigo. Porque quiseram criar, não sei se era da imprensa, né? Ah, deve ser. Quiseram criar uma Certamente. intriga ali na palestra e o Tafarel, na hora, rechaçou. Não, eu não tinha como me aprovar. Não tinha condição. O Tinga tem uma história, né? O Tinga tem parecido, Tinga. né? Então, às vezes é isso, tu vê 1 ano de diferença e o cara que, na verdade, liberou, fez um trabalho, entre aspas, né, correto. E eu tava, não, depois eu fui 1 ano depois, eu já jogava futebol daí. Eu já sabia os fundamentos. Porque tu vê um momento do atleta, né? Sim, e Tu é vê um 30 momento minutos. que 40, agora dá uma né? semana, até melhor até Sim. hoje, mas numa semana, como a gente conversou, tu pega, por exemplo, uma semana dessas que tá hoje aqui, que é chuva, isso inibe muito o atleta na hora de uma avaliação. Ah, Não sim. adianta. E se sabe que tem olheiro também? Deixa mais nervoso, né? Fica mais já nervoso pensou? também. Não, alguém tá me olhando, É pode uma me avaliação. levar. É uma avaliação. Tu vai fazer uma avaliação num jornal aí, É a tu mesma vai coisa. correr uma vaga, é sempre ruim. Não, Imagina um menino. É desconfortável, Sim. né? Então, tu tem que ter muita Normalmente paciência. eles sabem, Francesco, Sabem que tem olheiro na É. volta. Geralmente sabe. Geralmente sabe porque Agora, os o próprios olheiro é contam. velho, hein? Não, Olheiro. que É a gente observador. Observador técnico. Nossa, tia. Ai, que horror, né? Até horror. parece que eu tenho a idade de vocês, tu e do Leandro. Mas né? olheiro é legal. Eu também acho, mas legal tá me também, vaiando aqui, olheiro, tá me né? vaiando. Pô, me quebrou. Observador técnico, que tu é observador Eu técnico. sou observador. Eu sou É. observador. Teu olheiro. Olheiro. Francisco, me diz uma coisa. Dessa turma aí que passou por ti, Luan, Everton, Arthur, o que tu pode contar desses guri pra nós? Quero uma resenha, assim, o mais...
Que Olha, tinha sempre uns BO, assim, pra ele, assim. No BO no Grêmio, eu digo, né? sim. Não, mas B.O. Não, deixa eu BO, falar. né? Não, sempre foram muito tranquilos, assim, até é difícil. O Everton teve a situação que ele veio de fora, né? Então ele teve muita dificuldade, que ele veio no auge do inverno pra cá, né? De uma vez ele contou essa Então história ele numa teve matéria que eu fiz. muita dificuldade, então chega sem tênis, chega sem meia, sem roupa de frio, e daí tu tem que sair catando. Pô, agora, esses dias nós tivemos um caso nosso lá, do ano passado, chegou um menino, um goleiro de 1,94 m, 16 anos. Ele chegou lá no clube e no inverno ele de chinelo. E alguém, assim, olhou e falou assim, cara, Não tem. ele não tem tênis. Não, pode ser, né? Mas 1,94 m. Aí foram perguntar pra ele, não tem, o meu tênis rasgou e eu calço 45, ele falou. É difícil de eu achar um tênis. Não, mas Meu vamos lá. chapéu. Mas é óbvio que é difícil. Só que ele não calçava 45, ele calçava 47. E aí tivemos que achar um tênis pra ele, e ele não ia falar nada, absolutamente nada. Que não Mas tinha nem um chinelo tênis. tem pra esse menino. Nem chinelo, é tudo... Então, Mas que bar, 47, olha. Não, imagina. Então, Esse aí é ninja, hein? né? Não, vamos ficar de olho nesse aí. Vamos ficar de olho nesse goleiro, porque... E no caso deles, assim, sempre foram muito tranquilos, assim, sabe? Sempre O Luan foram- veio pra base, né? O Quantos Luan- anos ele O ficou na Luan base? ficou um ano. Um ano. E eu me lembro, eu não era tão direto no processo como era hoje, mas eu me lembro que ele ficou 6 meses só trabalhando fisicamente. Que ele tinha... ele não tinha esse lastro físico, né? Esse foi um caso que quando ele subiu pro profissional, todo mundo... A nossa expectativa interna é de que ele iria passar um ano no profissional, sabe? Ele tem que ir lá pra ficar um ano lá pra jogar no outro ano. E 2, 3 meses, Sim, pela tava voando. personalidade dele, ele entrou e não saiu mais, né? E é isso que a gente fala, é difícil tu medir Tem muita a circunstância, velocidade. né? Tem a personalidade, Aham. tem caras que entram e se soltam mais rápido, tem outros que são mais tímidos. Desses aí, os 3 que a gente citou, o Everton, o Cebolinha e o Luan, os 3 eu entrevistei já. O Everton e o Cebolinha são O Everton, mesmo. Luan, o Ah, Everton, o Luan e o Arthur. Os Aham. 3 eu entrevistei quando tava no Grêmio. E o Arthur sempre... O Everton também, um guri muito família, assim, né? Na época tinha nascido a filhinha dele. E o Arthur também, assim, o pai dele muito presente. Eu queria te perguntar se os pais atrapalham mais do que ajudam nesse momento, assim, de formação. Eles ficam lá na volta de vocês, tipo, tá meu filho, por que não botou? Por que... Porque a gente sabe que pai e mãe nós vamos sempre brigar pelas crianças, né? Essa aí não é afiada, mas é casquinha de banana. Não, mas Não, até é uma boa pergunta, uma boa pergunta. Obrigada, viu? É uma boa pergunta. Tá bom, tá certo, tudo bem, não faz mal. Tô ganhando pontos com o entrevistado, tu só perdendo, depois no Não, balanço ele também, ele era o número 7. Número 7. Não, mas assim, o problema é tu equilibrar as expectativas. Sim. Esse é o A gente esse é o sempre acha que grande nossos ponto. filhos são os melhores. E a expectativa, ela fica muito grande e principalmente quando chega ali perto do profissional, que entra a questão da rede social e que o menino se destaca na sub-20, automaticamente começa a ter na sua rede social, tu joga muito, tu é o melhor, tu tem que subir pro profissional, tu tem isso, tu tem aquilo. E aí o menino se coloca à frente disso e o entorno dele também começa a acreditar nisso. E quando ele vai pro profissional é outra história. Muito É mais outra difícil. história, é muito mais difícil. E aí ele começa a cobrar essa expectativa. Tá, mas eu era pra jogar. Mas quem te disse isso? Não, todo mundo fala isso. Olha aqui, meus seguidores. Só que é o que a gente fala. Olha, se vocês não agradar o treinador, não adianta. Não adianta eu agradar fulano, beltrano. Tem que agradar quem vai me colocar. Faz todo sentido. Né? Então, o pai e a mãe, ele tem que dosar essas expectativas também, né? E em alguns casos tem que ser pai e mãe, não entregar a responsabilidade de criação para seus filhos, né? Sim. Que às vezes joga em cima do filho uma questão,
Ó, agora estamos aqui contigo, tudo. Agora enfim, ganha agora dinheiro tu pra nos e eu. sustentar. Então, pai e Eu vi mãe isso é também. quem é pai e quem é mãe, né? O filho é filho, né? Então, a gente procura também dizer isso para eles, porque não cobrar o aspecto desportivo, porque isso a gente cobra. Uhum. E cobra muito para a idade deles. Então, eles têm que ser pai e têm que ser mãe. Carinho de pai, carinho de mãe, né? Às vezes é Orientação. uma projeção também de uma vida melhor para a família toda. Exatamente. Aí deposita no menino a minha chance de ter uma vida melhor. Sim. Posso mudar de assunto? Claro. Tu é muito legal, eu vou Sou. voltar mais vezes. Se eu deixar. Tu acompanhou de perto essa disputa técnica, tá? Não vamos entrar nas questões que houveram aí de extracampo, dos 3 goleiros, né? Do Adriel, do Breno e do Grando, né? Sim. E como é que é essa disputa deles? É muito parecido? Uma época o Breno e o Grando revezavam, depois o Adriel apareceu e, na verdade, acabou assumindo. Uhum. Tu acompanhou eles desde pequeno, desde o início? Sim, o Grando chegou pra gente com 15 anos, o Adriel chegou com 16 e o Breno chegou com 17. E são goleiros completamente diferentes. É. São perfis completamente diferentes de pessoa, de característica de jogo. Então, eu acho que o fato do clube naquela época ter trocado muito de treinador, eu acho que favoreceu essa troca constante de goleiros, né? Porque Que a gente não vê isso em clube, né? porque tu entrou e foi uma oscilação muito grande de perfis de treinador, né? Então era o Thiago Nunes, o Filipão, que são coisas completamente diferentes, né? Aí depois veio o Mancini, que é outra situação, não é nem bom nem ruim. Sim, são diferentes. Eles são diferentes. Filosofias E diferentes. dentro das diferenças, a escolha do goleiro também, né? Então, atendeu uma coisa que a gente fala muito da base, que é atender o profissional em todas as características, mas são muito diferentes. Os 3 em termos de personalidade, em termos de qualidade, né? Em termos de jogabilidade, são completamente diferentes. O treinamento de goleiros do Grêmio deve ser bom, né? Historicamente, porque tem Darley, tem Groy, tem Cássio, tem... Deixa eu olhar aqui, fazer uma cola. Tem o Galato, tem outros que não firmaram aqui, que é o Praz. Sim. O próprio Léo Jardim, tu falou há pouco. Quer dizer, são vários goleiros de ótimo nível, né? E todos que tiveram treinamento na base, né? Sim. Então, assim, realmente é um setor da base que deve funcionar bem, né, cara? E o treinamento específico, ele ajuda muito, né? Tu ter Sim. uma sequência específica de tempo, né? Até por ser uma profissão que ela seja um pouco diferente, né? Foi o que aconteceu com o Damião, né? Ele teve um treinamento específico. Um treinamento específico. Não era goleiro, mas o Ortiz pegava ele lá. É o ensino-aprendizagem. E quanto que o cara capta. Assim como tem alguns que não captam, tem outros que captam muito fácil. Muito fácil, que é a capacidade de aprendizagem do cara que... Hoje se fala muito na tomada de decisão, né? Tomada de decisão, que o jogador... Eu sou um que eu acho que a capacidade de aprendizagem ela é mais importante nesse sentido que a tomada de decisão. Porque se tu conseguir absorver informações mais fácil, né? Vai tomar a decisão. Até a tomada de decisão ela é mais embasada. Ela é antes da tomada de decisão, na minha visão. Faz todo sentido. Nós estamos tendo uma aula hoje. Não, mas pô, não sei. O que tu esperava, pô? Tu já estudou sobre isso, tu vive isso. Eu sou jornalista, não, né? Mas olha o ganho que a gente está trazendo pra ti. Eu acho que tu merece. Maravilhoso. Eu adoro, e adoro base. Pra mim, base... Eu fiz por muitos anos base e eu gosto mesmo, assim, eu me envolvi até nas histórias de família, assim, que tu vê que histórias bem punks, assim, bem dolorosas, né? Eu tenho uma história do menino do Inter, goleiro, Carlos Miguel. Aquele menino viu os pais... É o que tá no Corinthians agora? Ele viu os pais... Ele perdeu o pai e a mãe, mas assim, debaixo de uma cama, ele viu os pais serem mortos, uma coisa... uma coisa forte, assim, que ele teve que se reerguer, aí tem um irmão que ele ajuda, o irmão também, então, assim, uma criança, e aí tu começa a entender uma série de coisas, o porquê que
a capacidade de aprendizagem não é tão boa quanto o cara que tá, né? Então tem toda essa questão psicológica da base que tu precisa entender. E o Lisca falou isso aqui pra gente, né? Do mental, Que né? como é importante trabalhar o mental do jogador, que talvez 20 anos atrás, quando começou, nem davam bola pra questão mental. Hoje, garanto que a base tá super fortalecida com a questão psicológica, porque se um menino não tiver uma questão psicológica adequada e boa, não vai adiante, né? Hoje a gente tem psicólogo e psiquiatra. Psiquiatra também. A gente tem psiquiatra também, que E é um assistente dos médicos, social. assistente social e o pedagogo. Mas no meu tempo é era o pedagoga. massagista, o roupeiro, e deu. Esse E era, olha aí. esse era o... Olha o que aconteceu, não aconteceu nada. Esse eram os assistentes sociais, pedagogo, Exatamente, psicólogo. o Limonada, o Zezinho. Eram os caras que tinham Hélio. a Aham. capacidade. Sim, era um pouco de cada um. E hoje, até, é uma coisa que é legal que a gente fala, assim, que às vezes aparece sempre o pai da criança, né? Bonita na categoria de base. Quando sai, eu formei. Eu sou lancei. cara. E às vezes tem um dia nessa caminhada que é uma fala de alguém que faz o cara ficar, que faz o cara não ir embora, que às vezes tu nem sabe. Sim. Então, quando às vezes, não, esse jogador eu formei, tu foi um dos que ajudou a formar, mas o processo, ele vale muito mais do que a pessoa, Claro. né? Sim. Então, e isso é muito legal. A base, ela é muito gratificante por causa disso, né? Tu sabe que eu convivi... Eu acho que as pessoas não sabem, né? Eu tô aqui de boa, mas na verdade, eu joguei 10 anos na base do Grêmio. Eu não fui jogador profissional, assim, mas eu joguei 10 anos na base, que é o que nós estamos falando hoje, né? Num programa de um colega aqui, o Márcio, que foi preparador físico do Grêmio, ele citou uma pessoa que eu convivi também, que é o Paulo Lumumba. Não sei se você já ouviu falar ouvi. lá. Este cara aí, o Márcio já homenageou ele muito no programa dele. Esse cara aí, ele era tudo isso, velho. Era um cara espetacular. Cuidava do menino, ele era assistente social, ele te ensinava a botar atadura, ele te ensinava os truques para posicionamento do campo. Cara, ele era assim, multimídia, né? Na década de 80. Regra, educação, o apelido. Se tu tinha um apelido de um outro jogador, ele dizia, não, aquele lá, esse aí é o fulano. Como é que era teu apelido? Eu não tinha apelido. Não, eu não tinha apelido, tô falando sério. Fugiu da pergunta que nem eu. De Luiz Fernando eu passei para Aveline, porque entendi. apareceu outro Luiz Fernando lá. Entendi. Mas, por exemplo, assim, ó, tinha um menino jogava com a gente que era o Ortiz. E o Ortiz era o ponto esquerdo do Grêmio, um argentino. E ele dizia, não, tu vai ter que usar teu nome, porque o Ortiz não é tu, o Ortiz é ele. Então, assim, pequenos ensinamentos do Paulo Lumumba, né? E que hoje e era numa pessoa só, né? Então ele é um... até, desculpa, eu quebrei Hoje aqui. tem um staff... Hoje tem tudo, né? Tem 5, 6 pessoas para fazer o que o Lumumba fazia, né? Sim. Então quebrei um pouco aqui o roteiro que já não existe, né? a gente chuta o roteiro. Mas era um cara assim, ele ao mesmo tempo que ele treinava essa semana, ele era interino, porque o Grêmio demitiu o treinador profissional. Depois, na outra semana, ele estava lá dando aula na escolinha, ajudando a varrer o vestiário, falando com os meninos, com nome, sobrenome. Cara, era um cara fora de série mesmo. Mas assim, como eu vou repetir, fazia o serviço. Mas era assim, como é que se diz? Era in natura, né? Sim. Orgânico. Era orgânico, isso, querida. Obrigado. Ele Estamos aqui para te ajudar. Ele fazia, né? E hoje, realmente, tem profissionais, claro, especializados, formados e tudo. Mas essa pessoa é importante. Não, e é fundamental é a valorização do profissional da base para que ele continue na base. Porque tem pessoas que são para trabalhar em categoria de base. Eu sou uma delas, eu não tenho aspiração nenhuma de trabalhar no profissional. Eu ia te perguntar isso. Não tenho, eu sou um profissional de categoria de base. E nem seleção brasileira? Não. De não. base? Não, de base, sim. Tudo que for base é uma coisa que... Seleção brasileira é um sonho, né? Então, não dá... Mas profissional, eu não tenho essas... Porque eu não tenho perfil de uma pessoa de profissional.
Eu não tenho. Sim. Eu tenho um perfil de pessoa de Parece base. ser uma pessoa bem calma, né, Francesco? Tu é calma assim mesmo como pai, porque tu é meio pai desses meninos, né? Tu é calmo assim sempre ou não? Eu não posso mentir. A filha, a Helena tá aqui, tá nos acompanhando, junto com meu filho, o Lucas, que também tá num fone de ouvido ali, que nem... Mas tu tem que ter muita paciência. Tem. É explicar Às vezes a gente uma, não tem, né? Mas duas, três, saber a hora de dar uma bronca, né? Por vezes, até parece ser estranho, mas, pô, tu dá uma bronca num jogo. Esses tempos aí, eu tava conversando com uma categoria, pô, no final do jogo, nós ganhamos um primeiro tempo 4-0, e no segundo tempo os meninos 4-0, né? Acabou o jogo. Entrei no vestiário, mas a fala foi de que a gente tem que fazer tudo isso durante todo o tempo. Não é 45, o jogo é 90. E é difícil, às vezes, as pessoas entenderem, porque, pô, nós ganhamos 4-0. O que o cara tá falando? Imagina quando nós perder. Uhum. Então, esse tipo de discurso e esse tipo de abordagem, cobrança, né? Ela tem que ser de pessoas que tenham esse dom, né? Então, tem que ter pessoas para trabalhar para a categoria de base, né? Que enxerguem a pedra e façam ali tu não quer nada pronto, tu vai lapidar. Tem que fazer. E a graça é essa, né? Quanto mais verde o jogador chega para nós, melhor. Porque daí tu tem mais trabalho. A janela de treinamento é muito maior. Não sei se você sabe, minha amiga, mas eu sou formado em Educação Física. Olha aí. Tá vendo? Olha só, isso tudo que tu falou é todo um aparato de recursos humanos, né? Sim. O Grêmio reformou lá o CT, né? Uhum. Faz quanto tempo? Foi 2021. E quanto isso também trouxe de benefício? A gente melhorou muito a nossa estrutura, né? Porque antes o alojamento ficava fora do CT. Então, além de melhorar para os atletas, melhorou para quem trabalha. Porque hoje, para tu pegar a assinatura do menino, por exemplo, que precisa assinar alguma coisa, tu levanta o telefone do ramal, ele atravessa a rua e já tá aqui. Antes, o CT ficava fora. Então, tu tinha que... tá passando o carro. Aí, tu tinha que esperar passar o carro. E nisso, o profissional demorava para ir para casa, porque tu tinha que esperar, enfim. Então, tudo isso nos ajudou muito. Mas, né, a gente fala isso para os meninos. Melhoramos, mas melhoramos a passagem. Isso aqui é uma passagem. Então, não te acomoda muito. Não te acomoda. Tu tem que querer ir embora daqui, porque tem coisa muito melhor que isso aqui. Tem coisa melhor que aquela estrutura, que é tu ter a tua própria casa, que é tu ter o conforto das tuas rotinas, da tua família, ter teu trabalho, ter a tua remuneração, né? Então, a gente procura também mostrar que é legal, que é bacana, que tá bom, mas que tu precisa melhorar. Né? Quantos meninos da base do Grêmio tem hoje? Hoje, atuando, 140. 140. 140 filhos ele tem. 70 alojados. Não, os filhos e os tios, né? Que são os que estão abaixo dele, que tem que cuidar, os adultos, né? Que também, às vezes, deixa o pé para fora, né? Cara, nós temos aqui uma pergunta afiada. Tá. Mas não sei o horário, eu tô perdida porque eu tô sem Tá, vamos. Tá. Que, na verdade, ela já não é mais afiada, né? Depois das perguntas da Amanda. Essa aqui é cafezinho. O que vale mais pra ti, cara? Um título sub-20 ou um atleta revelado e afirmado no profissional? Ele respondeu, um atleta afirmado no profissional. Já. Com certeza. Com certeza. Essa pergunta perdeu o fio no transcorrer do programa. Foi perdendo o fio a pergunta. O título de base é muito bom. Engana, engana, né? É muito bom. E aí é difícil porque às vezes eu já falei isso e uma vez já me disseram tu não gosta de ganhar. Não, adoro ganhar. Eu acho que um jogo de futebol tu entra pra ganhar. Polêmica, né? Mas tu tem limite pra ganhar. Tu tem que entrar pra ganhar com os atletas que vão ter projeção. Eu vou dar um exemplo que aconteceu esse ano. Gostamos. Nós tínhamos um jogo numa quarta-feira, Grêmio e Corinthians pelo Brasileiro Sub-20. Uhum. E o Ronald, que tá treinando no profissional, não baixou pro jogo. Nós perdemos 2-1 por Corinthians, na quarta-feira.
Não perdemos porque o Ronald não tava, mas lógico, ele seria um acréscimo importante, tá treinando no profissional, um jogador de seleção brasileira de base. Na quinta-feira, Grêmio e Atlético Mineiro, do profissional, vitória do Gol Grêmio do 1-0. Gol do Ronald. E aí a base em festa, né? Que me adianta? É isso aí. Aí se perguntar, tu lembrou do gol do Ronald Sim, eu contra o lembrei. Atlético, mas tu não lembra que Da nós base. perdemos 2-1 Não, na eu não quarta-feira? me lembro, é. Nem sabia. É. Como é que é? O canapé. Tu me perdoa até. É o agora, canapé. eu não me lembro. É o canapé. É o canapé. É o canapé. Essa tese é boa. Eu não usar. Não é que é ruim, é bom, Sim. é bom Não, o salgadinho, claro que é. né? Mas a gente nem lembra muito. Mas assim, não adianta, o jogador ele tem que jogar no profissional. Sim. Hoje a gente teve um jogo hoje de Copa Federação Profissional que foi nós vamos todo com time de base porque os jogadores estavam no profissional e não baixaram. Para nós é excelente. Os jogadores eles têm que formar e jogar lá em cima. O título de base é importante, pô, é legal. Para nós, assim, é muito bom. Esse ano a gente foi campeão gaúcho sub-20, foi campeão gaúcho sub-17. É bom que nos dá tempo, né? A gente Sim. ganha tranquilidade para trabalhar também. Não vou dizer que não é isso. Sim. Mas o jogador, a venda do Bitelo, ela fica muito mais evidente do que O do que título esses sub-20. títulos. Com certeza, com certeza. Que coisa boa, que loucura, né? Uma aula hoje. Ah, muito bacana Uma mesmo. aula, coisa boa. A gente vai passar por um quadro. Antes da gente passar por o quadro, eu vou lembrar os nossos patrocinadores. Ah, pois não. Você tá com a folhinha dos É patrocinadores? comigo, né? Contigo. Os nossos patrocinadores, a gente quer agradecer a Moretti Souza Advogados Associados, Bar do Beto, onde a conversa fiada rola solta, 4T Construtora, construindo com competência, Opinião Produtora, porque o show não pode parar, Frederis Turismo, viaje bem, viaje Frederis, Baterias Pampa, soluções em bateria há 63 anos. Tô arriscando sem óculos, tá vendo? Lame Eco, revestimentos ecológicos. Tchê Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil. Acesse tcheofertas.com.br e confira. E a Dula, que tá aqui E com a a gente Dula. nas nossas canecas. E a Dula aqui. Isso aqui, e vou quebrar o protocolo, isso aqui é pra tu ver, quando a gente esquece de falar alguma coisa, é que o programa tá muito bom. Não, mas eu e a gente sei, esquece. mas é por isso que a gente briga fica com a ali. gente, né? Ele briga, ele Eu fica não mandando. brigo, eu fico alertando. Eu fico ali Que eu batendo. É um esqueço. alerta, Tu né? não me viu atuando ali fora. Ah, é um troço tenso. Ah, tá louco. Quem tá vendo o programa não sabe. É. O ambiente fica nervoso, né? Olha ali. Eu ajoelho, eu rebá, cara. É um banzé ali atrás, tá louco. Mas é que a gente tem que lembrar que a gente também tá no Spotify, né? A gente tá nas redes sociais, no Instagram, a gente tá no YouTube. No TikTok importante. até nós estamos, pra No tu ver. TikTok. TikTok é rede de jovem, né? Garanto que o Avelino tá no TikTok. Você tá Não, no pior que TikTok? não. Não? Nem Pior eu. que não. Eu Mas não o tenho Conversa rede social. Fiada está. O Conversa Fiada tá no TikTok. Se inscreva rede no social? canal. Tu não tem rede Não, social? não tenho. Nada Tu não de tem rede Instagram? social? Não. Não me lembrei disso. Nem pra bisbilhotar os guri? Não. Essa é uma boa, né? Tem alguém que faz isso, circula nos Eu Instagram fazia dos isso, guri? eu fazia isso. É, Inter. tem mais assistente social, sim. o pessoal da comunicação comunicação. também ajuda muito. E eu o dava umas Faturi, mijadinhas o nos Renan, guris. né, cuidando mais das postagens, assim. A gente criou uma regra que toda postagem que ele faça com a O camisa do Faturi Grêmio tá lá ainda? tá lá. Ah, Tem que passar Faturi. pela comunicação, Uhum. até pra ver como é que tá, enfim. Mas eu não tenho, não. A gente incomodava muito o Faturi pra pegar entrevista É. dos guris, dos profissionais da base. Sim. Incomodei muito o Faturi. Manda um abraço. incomodei. Eu tenho eu trabalho ali, termino, eu volto pra casa e eu tenho a minha rotina de família que eu não Gente. tenho. Mas como Não, deve às ser, vezes será? eu chamo o Francisco, às vezes, no WhatsApp, para algum outro assunto e tal. Ele só vai me responder às 7 da manhã do outro dia, que é a hora que que ele come, sonho. né? É, que eu acordo ali, então daí eu consigo, porque se eu não tô com tempo pra responder, pra dar a atenção que precisa, eu salvo ali na estrelinha ali do WhatsApp e respondo só no outro dia ali, aí eu com calma respondo, né? Ah, tu é muito Mentira, maduro. você é velho. organizado. Tu é muito maduro. Organizado. Eu não tô preparado para isso aí. Tu tem mensagem não lida no WhatsApp? O que é a... Mensagem não lida de gente. Eu tenho. Não, eu leio todas e dou retorno pra todo mundo. Não é possível. No meu WhatsApp diz assim: não te respondi, manda de novo. Eu já vi também. Eu já vi. Eu até Ai. quando me indicam um jogador, tudo, eu respondo todos, nem pra dizer não, mas eu respondo. Sim, sim. Mas eu respondo.
Mas eu essa deixo... da rede social me pegou. Deve ser um sonho não ter rede É social. muito bom. É muito bom. Aproveita em casa. É porque família. a minha vida tá na minha casa, né? Então eu não tenho por que saber da vida dos outros, né? Mas é bom, A às única vezes, coisa é que eu bom. sinto falta Que frase boa essa. do Twitter é as notícias, né? Sim. Que geralmente... tu tem? Não tem. Também não. Também não tem. Não, é que depois entra aquela parte do... Como é que é? Do robô? Como é que é? Ah, é. Dos Do algoritmos. algoritmo. Eu não Uhum. tenho Twitter. Que daí começa a aparecer só umas pessoas... Nada a ver. Vai, um ódio, né? É, o Twitter é a rede do ódio. E Que não é aí- mais Twitter, é X, né? É X agora, né? Aí Verdade. eu larguei, o Facebook também Bem que tu faz. larguei. Aí agora eu só tenho o YouTube. O YouTube é uma coisa Dá que eu... uma olhadinha. Ah, Até o gosto. YouTube é o momento que tu dá uma olhadinha. É, Aí eu dou uma olhadinha. Aí tu entra no nosso canal, tu te Isso. inscreve. Tudo, dá o joinha, dá o Isso like. aí. né? Tá, não tem rede social, mas tu já foi no Bar do Beto? Há muito tempo atrás. Então, cobra do Aveline e do Jorge pra te levarem agora no Bar Aham. do Beto. Eu vou junto, se eles me convidarem, eu vou junto, porque ó, nunca vão fazer reunião lá, não me convidam. Ah, Não me convidam. Então, assim, ó, o Bar do Beto, a gente tem um quadro aqui, já estamos terminando, as crianças estão querendo ir pra casa também. Mas o quadro que a gente tem é quem que tu levaria pra Uma conversa pra uma fiada lá conversa no Bar do fiada Beto. no Bar do Beto. pá. E aí eu vou Nós te dar vamos dar os nomes. Eu vou te Ah, dar os nomes. Vamos lá. E aí eu quero saber. Aí tem assim, o nome talvez tu leva, tu não leva, talvez tu pague o chopp. Tu gosta de chopp? Ou prefere vinho? Não bebo. Mas, gente, Não, mas lá essa tem pessoa suco nem também. existe. Essa pessoa nem existe. Não bebo. Não tem rede social, não bebe. Não bebo. Não bebo, não. Ah, tem uma coquinha. Mas se gostasse, eu iria beber Refri, bastante. não? Não, refri sim. Ah, tá Sim, bom, pelo sim, amor sim, de Deus. sim. Doce. Bah. Tá, então tá. Bom, pelo menos é uma pessoa, a gente tá vendo que existe, né? Porque- Sim. não. Então, como esse doce, tomar O esse pudim refri. lá no Bar do Beto é bem bom, o pudim. A pizza também, né? Não, mas tô falando do doce, pô. Não, pode ser pizza doce. Ah, também. Não, Que verdade. mas- grossura. Espera terminar a conversa pra ver se... Vamos que eu e a Avelina a gente tá quadradinho aqui, comendo. Vamos ver. O nome que eu quero saber se tu leva no Bar do Beto, Júnior Chávari. Levo. Leva? Vamos explicar para as pessoas quem é o Júnior O Chávari. Júnior foi o coordenador geral da base. Eu entrei no lugar dele quando ele saiu. É um cara que, pô, me ajudou muito. Foi ele o cara que na época pro presidente Romildo falou, olha, ele é o meu substituto. Tô saindo, tudo. mas quero que ele fique. Mas com certeza. com Leva e certeza. paga essa conta também? Tu paga a conta dele? Não, ele paga a conta. Ele tá ganhando mais, Ele né? paga a conta, né? Ele paga, mas é um cara sensacional, assim, e conversa boa. Pô, acho que o que menos nós íamos fazer é falar de futebol. Ah, coisa boa, né? Ah, com certeza. João Antônio. Pô, Explica também para as pessoas Levaria quem é também. João Antônio. o João eu levaria ele e convidaria o Joãozinho, que é o filho dele, que foi. Eu nem sei se pode. Eu nem sei se fala isso de O quê? atleta. Eu fui preparador físico da Sub-10. Eu nem sei se tem como tu ser preparador físico da Sub-10 hoje. Pode, professor. E ele era meu atleta, vamos dizer Ah. assim, né? E aí foi aí que eu conheci o João. Foi aí que eu conheci o João através do Joãozinho. Então eu levaria ele junto também para conversar, né? Mas explica pro pessoal que tá aí em casa quem é o João. O João foi ex-atleta, né, do Grêmio, fez o gol no Maracanã. Todo Grêmio e Flamengo que tem, aparece o gol dele, né? Sim. Na final da Então Copa a do gente Brasil. fala, né? ó, João, essa semana tem, Tem viu? gol Essa teu. semana tem gol, não tem. Vocês se falam sempre? Ele trabalha com a gente. Ah, ele dá trabalho tá na lá na base. Sub-20, Trabalha com a Sub-19. gente, Ah, ele é não auxiliar sabia. técnico da Sub-20. Pô, com certeza Ah, que levaria ele e o Joãozinho, levaria os dois. Pagamos essa conta também Agora- Só posso uma parênteses? Pode? Só a bebida, porque a comida, velho, o que aquele cara come é um troço fora do comum. Então, assim, paga a bebida, mas Racha não essa paga a conta, comida. então. Não, e tu vê, Racha essa alguns anos atrás, tem aquele teste de ioiô, né, de corrida, né, na categoria de base. Ah. Ele, há uns 10, 12 anos atrás, ele foi o melhor VO2 de toda a categoria de base. Com 40 Ainda. e tantos anos. Eu acho que o Jorge uma vez me contou uma história que ele teve apendicite, Não, ele teve uma infecção urinária. e aí ele ficou um tempo sem treinar e voltou num dia de um teste físico, ele foi o melhor do teste físico. Essa Meu história é a É. seguinte: ele foi hospitalizado Hum.
com uma infecção urinária. Nós estava na base, né? Eu joguei com o João na base, com o Jorge. Jogava bem o Jorge? Jogava muito. Oh, nosso Muito. chefe. Todos os muito. dias, de manhã, de Todos tarde, de os noite, muito. E não, jogava bem. Aí Falar mal do chefe. o João foi hospitalizado e nós ficamos treinando. Seguimos treinando, né? Nos condicionando. Ele voltou ao Grêmio numa segunda e tal, com 6 quilos a menos. Um fiapo. 6 quilos a menos. Ele já é magro, né? A gente treinou mais uns 3, 4 dias. E nós treinando todo aquele tempo anterior. Né? Na época existia um teste de Cooper. Que é um teste de 12 minutos que tu faz em volta da pista para ver quantos quilômetros tu faz, né? Normalmente 7, 8 voltas é a média, né? É na época, pelo menos. Né? Ele deu uma volta na frente do segundo colocado. Que monstro. Não, Não, é um bicho, é um bicho. É ninja. Então a Sim. gente racha essa conta. Rachamos. Ramiro. Ramiro, Ramiro, da base, Ramiro. eu conheci muito pouco ele. Ah, que pena. Levaria ele para conhecer mais, Acho que então. seria para conhecer mais, assim. O pai dele a gente conversa um pouco mais, porque Sim. ele tinha alguns jogadores, ele até tinha um jogador na época, né? E aqui com a gente, mas eu conheci muito pouco ele pessoalmente, assim. A gente escolheu um daquela safra ali, Aham. achou que talvez tu tivesse. Né, Né? conheci muito pouco, infelizmente, mas também levaria, mas ele paga a conta, né? Tá. Romildo Bolzan. Levaria, assim. É o presidente que me deu a oportunidade de ser coordenador geral e junto ali com o Júnior na indicação e o Gustavo Schmidt, que era o diretor da base, né? Então eu devo... Assim, eles me deram uma oportunidade que dificilmente se dá, né, Aveline? Sim. Aveline, dificilmente se dá a oportunidade para quem é da casa, né? Então eles deram uma oportunidade para alguém que era da casa, sendo que poderiam ter trazido Sim, outra alguém de pessoa. E então, tanto ele como o Júnior, como o Gustavo Schmidt, que foi o antigo diretor, eles toparam a ideia, né, e me deram essa oportunidade. Então levaria sim e aí racharia a conta. Romildo? Racharia. Não, deixa ele pagar. Pagaria, né? Ele paga. Então ele paga. Ele paga. Gosta de vinho também, ele paga. É. Alberto Guerra. Também levaria. É chefe, né? Nós pagamos até essa conta, se quiser. E uma coisa importante, aí eu também tenho que falar isso. Agora, num período de mudanças, ele acreditou também no trabalho. Uhum. Ele acreditou, então, esse tipo de atitudes, Que assim, coisa boa, né? Pô, é uma coisa que eu agradeço e a minha família agradece, né? Na outra passagem dele de diretor e tal, era tu também? Era eu, inclusive, pô, teve uma história muito legal que até eu falei pra ele uma vez, que foi a Copa Ipiranga. Nós tínhamos combinado no começo do ano que nós teríamos todos os melhores jogadores com idade de base para aquela competição. E aí ele era o diretor de futebol do profissional, enfim. E aí eu me lembro que nós participamos de uma reunião onde estavam querendo não baixar os meninos e eu dei um argumento para todos, né? E falei assim, olha, se a gente fizer isso e levar outro time para estar São Paulo, nós vamos ter mais jogadores em janeiro. E deu certo. Sim. E ele foi um dos que me ouviu e falou assim, Tem razão. ele tem razão, vamos apostar, sabe? E eu falei um dia pra ele, eu falei, pô, presidente, teve essa situação aí, e ele falou, não, mas a ideia era boa, então eu acho que tinha que... Isso, ele era diretor de futebol na Sim. época, né? Então, é um cara sensacional, assim, um cara bom de conversa, bom de trato, que apoia, né? Então... É um cara que vai ser um baita presidente aí pra nós aí nesses próximos anos aí, com certeza. Pra encerrar, Renato Portaluppi. Eu não conheço ele pessoalmente. Não acredito. Assim, não, no sentido de intimidade, conversei 1 ou 2 vezes com ele, assim, levaria com certeza pra conversar, né? Acho que ele conversaria muito mais comigo, né? Porque deve ter muito mais história e aprendizado aí. A gente acompanha ali de dia a dia, de treinamentos. Ele tem algumas coisas muito legais ali que passam para os atletas ali.
a questão de detalhes individuais, assim, é muito bom, é muito legal. E com certeza também para trocar uma ideia também. Mas ele também paga a conta, mas né? ele paga a conta. Ele paga a conta. Eu não pagaria, eu acho que todos... Tu vai pra ser convidado. Tirando o Joãozinho, acho que a gente rachava aí, pelo menos a bebida, né? Porque a comida ele paga. Tá, fechou. E agora vamos pro quadro. Quer falar? Não, o Francesco trouxe aí Podemos abrir? duas Pode, camisas pode. de treino, né? Para nossa ação beneficente aqui do Conversa Fiada, né? A gente vai fazer chegar nas instituições, né? Conta para nós, como é que tu chegou nessas camisas aí? Eu te pedi, né? Na verdade foi... O Aveline conversou comigo sobre a questão de ser uma coisa que... Um objeto teu, um objeto meu que seja representativo, né? Sim. Só que eu acabei falando pro Aveline que eu não tenho muito apego, assim, a essas questões. Eu falei pra ele, nem medalha eu tenho. Sim. Não tem nada? Não, isso aí tá tudo Mas, gente, aqui que já. pessoa evoluída. Aí eu fui até a loja, né, e acabei Ah, que Pegando legal. pra trazendo colaborar, né, pra pra doar. colaborar, Que né? legal, que Aí legal. até tem que falar a instituição, né? Daqui a pouco. Nós Isso. vamos doar aí, tu E- pode Tem alguma escolher, mas Em instituição? homenagem ao Joãozinho, então, o João Antônio ali pro Pão dos Pobres. Ah, né? então. legal, Acho que legal. Bacana, Acho que é bacana. legal, E são né? duas, viu? São duas? Trouxe duas, né? Tem outra aqui. Eu não vou abrir pra não Não fazer precisa mais abrir, barulho. não Mas precisa igual. abrir, mas são duas. Muito Eu legal. não tenho, assim, alguma coisa. Porque Não, eu- mas como é uma ação Não? beneficente, Sim, né? maravilhosa. Qualquer sim, doação, qualquer gesto, qualquer coisa E eu procurei em casa, assim, tudo, mas eu acabo. Dando. satisfazendo. A minha medalha de vice-campeão da Copa São Paulo tá com o Faturi. Eu dei pro Faturi, depois falei, Faturi, toma, porque eu não guardo. Não... Sim, Que sim. loucura. Francesco Barleta, acabou. Ah, Tu te divertiu? poxa, Passou voando 2 Passou horas voando. praticamente. que? Bah, é mesmo. 2 horas? Que Acho legal. que foram 2 horas, as crianças nem reclamaram, Tu um viu? até dormiu. Ai, mas muito obrigada, eu queria te agradecer muito por teres vindo aqui, por ter compartilhado o teu dia a dia, é muito legal, eu sou muito fã da base, sou fã da base do Grêmio, porque base que revela jogador é a base que a gente quer ver, e o Grêmio, no decorrer dos anos, revelou muito jogador. Então, queria te agradecer, queria agradecer a tua disponibilidade de vir. Pode aparecer aqui, Helena, pode vir. Vem aqui, ela tava louca pra aparecer. Vem aí, querida. Essa aqui. Depois tu dá uns autógrafos aí pra nós. Tudo bem, Helena? O pai é calminho assim? Mais ou menos. Te entregou. Mas como eu tava te dizendo, muito obrigada mesmo. Foi uma aula que a gente teve aqui de base. A gente deseja muito sucesso pra ti pelos próximos muitos anos que tu ainda ficar no Grêmio. Que passe muitos jogadores pela tua mão, que tu lapide e traga dinheiro pro Grêmio, traga título pro Grêmio, pro profissional, porque pra base Sim. a gente quer que revele, né? E pro futebol todo, né? Porque depois do Grêmio vai pra outro Isso, lugar. vai embora, exatamente, né? exatamente. Então, muito obrigada mesmo. Volte sempre que tiver histórias. Conversa Fiada tá de portas abertas. E pode ter certeza que aqui tu já tinha alguns fãs teus. E eu me junto a eles pelo teu trabalho. Obrigado pela oportunidade, assim, é sempre legal falar e aí quando o Aveline e o Jorge também já tinha falado da possibilidade de vir na hora, não tinha problema, na semana passada não consegui ali, mas que eu tinha voltei de férias, então quando tu volta de férias, tu volta com Eu não sei mais porque eu não tiro trabalho, férias. né? É bom, porque daí tu trabalha sempre a mesma coisa, Não é bom, né? não. A cabeça Não, mas começa a Tem falhar. que pedir pra eles. Vou pedir. O Não, Leandro mas já fez. ninguém é chefe aqui, não. Né? Vem que você com essa casca de banana aí pra cima de nós. E aí agradecer, obrigado, foi muito legal a conversa aí. Algum recado pra torcida aí, Francesco, ou tu não tem esse perfil assim? Eu acho que esperar sempre o melhor ali dos atletas, né? E que... Ter paciência, né, Francesco? Paciência é fundamental, né? Que às vezes eles vão entrar, vão ficar um Oscilar, pouquinho né? nervosos, né? Mas todos entender também que por trás daquele atleta, que nem a gente conversou no começo, né? Tem um processo todo que Tem um menino, né? que ele vai ter pontos positivos e vai ter dificuldades, como todo mundo, né? Como Sim. todo mundo.
E da próxima eu vou trazer a Gabriela e o Raul Pronto. pra tocar o terror aqui nesse. Deus o livre, a gente aceita. É. Pode trazer que a gente aceita. Tá bom. Francisco, meu querido, obrigado, viu? Evelyn. Obrigado. Tu sabe mesmo. que eu te considero, não é de agora, né? Com certeza. Muito antes de podcasts da vida aí. Verdade. Sempre torci por ti, acho que tu é um cara bacana, um cara correto, low profile. Como é que é? Low profile. Exatamente, profile. isso aí. Um cara tranquilo, um cara que não tem arrobos, não tem... Uhum. Como é que chama? Não tem vícios, assim... Não tem vaidades. Vícios comportamentais, É. que eu digo, né? Desse meio aí que tem bastante, né? Então, te respeito muito, te admiro muito, por isso que também fosse convidado, porque senão também não é. Não, senão não seria. É, não seria. É. Tá bom, querido? Brincadeiras à parte, valeu, velho. Obrigado. Obrigada, próxima semana tem mais. Tchau, chega! Estouramos todos os tempos. Até semana que vem. Tchau, tchau.